Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem, bom domingo, bom advento, feliz ano novo litúrgico. De fato, com este domingo nós começamos o tempo do advento. A palavra adventus era usada na antiguidade para marcar o início de um reinado, o início de um governo em que a pessoa era apresentada. Então, algo nós, por exemplo, podemos pensar quando, por exemplo, é eleito um novo Papa e ele é apresentado na janela da Basílica de São Pedro. Então, os reis na antiguidade, quando eram coroados e depois chegavam por primeira vez em um povoado, talvez distante, aquele era chamado de adventus, a manifestação daquele rei para o seu povo. Aquele dia era tão importante que às vezes se constituía um calendário naquele lugar que começava a partir daquele dia, ou se tornava uma data sempre memorável, porque para o imperador, por exemplo, de Roma chegar em todas as cidades do império era de fato um grande evento. E nós fazemos deste tempo o tempo de preparação para celebrar o Natal. São as duas dimensões do tempo do advento. É preparação para o Natal, mas sobretudo o advento é chamado de um tempo aberto, porque diferentemente da quaresma, que tem a temática da penitência, que é circunscrita àqueles 40 dias, o advento ele é um tempo aberto, porque o grande tema que é sempre presente na igreja é aquele que é o movente do advento, a súplica ao Senhor que ele venha. Vem, Senhor Jesus, Maranata. É esta a súplica que nós temos durante o tempo do advento e que é a súplica da igreja. Durante esse tempo, nós temos uma grande riqueza da palavra de Deus, diferentemente do tempo comum que nós tivemos os seus 34 domingos e que nós tínhamos dois temas praticamente, aquele do Evangelho que se repetia, era introduzido com a leitura do Antigo Testamento, e um outro tema que era aquele da leitura da segunda, porque ela era lida em modo semi-contínuo. Como o Evangelho também é lido assim, então esses dois textos caminhavam em paralelo. No tempo do advento, nós temos o mesmo tema que está presente em todas as leituras e nas orações. Isso em relação ao domingo. Depois nós vamos refletir propriamente daquilo que vai acontecer com a leitura dos dias feriais. E, de fato, nós começamos este ano, justamente neste dia, um ano A. Terminamos ontem, com o sábado, o ano C, precisamente com a solenidade de Cristo Rei, no domingo, e nós vamos, durante este ano, no tempo comum, ouvir o Evangelho de Mateus. Mas no tempo do advento, nós vamos ouvir em todos os domingos alguma passagem do profeta Isaías e vamos fazer um percurso de esperança, de que vai nos chamar para nós nos prepararmos para a vinda do Senhor, seja na preparação do Natal, seja também a segunda vinda. Já a antífona de entrada de hoje, nós assim rezamos: a vós, meu Deus, elevo a minha alma. Confio em vós, que eu não seja envergonhado. Não se riam de mim, meus inimigos, pois não será desiludido quem em vós espera. Uma mensagem de esperança. Nós vamos em direção ao Senhor, na certeza de que Ele primeiramente vem ao nosso encontro. Então, o tema da volta, do retorno, é presente nas diversas leituras do dia de hoje. Já a primeira leitura do profeta Isaías é um texto que se encontra quase igual no profeta Miqueias. Acontecerá nos últimos dias que o monte da casa do Senhor estará firmemente estabelecido. Este monte é o Monte Sião, a cidade de Jerusalém. A ele acorrerão todas as nações. Vejam que não somente o povo de Israel, mas todas as nações. Vamos subir ao monte do Senhor, dirão, a casa do Deus de Jacó, para que ele nos mostre seus caminhos e nos ensine a cumprir seus preceitos. Porque de Sião provém a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele há de julgar. Eles transformarão as espadas em arados, as lanças em foices, não pegarão em armas.
Vinde todos da casa de Jacó e deixemos-nos guiar pela luz do Senhor. É um convite a ir ao Senhor, a ir a Jerusalém. A igreja é a nova Jerusalém, a voltar ao Senhor e na certeza de que se o povo de Israel precisava chegar a Jerusalém para encontrar-se com o Senhor, nós precisamos da igreja para este encontro, porque assim na dimensão comunitária nós temos uma justa imagem do nosso Deus. O Salmo vai falar também desta ida a Jerusalém, contudo para o povo de Israel. A primeira leitura é para todos os povos. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor, a Jerusalém, ao templo de Jerusalém. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor. A sede da justiça lá está e o trono de Davi. Rogai que viva em paz Jerusalém, que a paz habite dentro dos teus muros. Peço, a paz esteja em ti. A segunda leitura de hoje, nós temos o apóstolo Paulo que na carta aos Romanos faz um convite a uma mudança de vida, porque a noite já vai adiantada, o dia vem chegando. Vós sabeis em que tempo estamos, pois já é hora de despertar. É hora de acordar, é hora de perceber que estamos no advento, que o Natal está chegando, que o Senhor virá. A salvação está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. Veja que constatação bela. A salvação está mais próximo hoje do que ontem. Está mais próximo hoje do que há 10 anos atrás. E o que nós estamos fazendo com esse tempo? Procedamos honestamente, vistamos as armas da luz, revestidos do Senhor Jesus. Um anúncio de alegria, um anúncio de uma mudança que é um anúncio alegre, de viver a conversão com a dimensão otimista, de esperança, sem um peso. Na aclamação de hoje, mostrai-nos ao Senhor vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Jesus vai dizer algo que nós ouvimos já no final do ano litúrgico na versão lucana. Agora é Mateus que nos fala. Jesus disse aos seus discípulos: a vida do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Eles estavam vivendo a vida normal, se davam em casamento, bebiam, comiam, faziam festa, trabalhavam, e eles não perceberam até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Era uma sociedade distraída. Veja que nós também somos, e muito mais. Os meios de comunicação são um grande serviço, mas nos tornaram ainda mais dispersos. Ora, irmãos caríssimos, o Senhor nos chama a atenção com essa parábola para dizer: estejamos atentos. Estejamos atentos para ver o momento da sua chegada. 2 homens estarão juntos, ou 2 mulheres, um vai ser levado e o outro vai ser deixado. Portanto, primeira recomendação, a conclusão: ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Depois, o dono da casa, se soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria. A segunda parábola, depois da queda de Noé. Por isso também vós ficai preparados. Antes ficai atentos, agora ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. E nós pensamos que essa vinda, nós logo identificamos com o momento da nossa morte. Mas perceba uma coisa, que dificilmente a morte chega de um modo inesperado. Ela se anuncia com a doença mais grave, com a velhice. Ela vai nos preparando. Quem é atento vive esse momento de um modo mais preparado. Raramente acontece que ela seja de repente, que seja uma coisa inesperada. O Senhor está chamando a atenção para outra coisa, é que muitas vezes Ele está na nossa vida, Ele nos visita a cada dia, em cada momento, e nós estamos atentos, nós colhemos este momento. Irmãos, tem uma dimensão que é própria do advento deste ano. Nós sofremos muito com a divisão, primeiro a pandemia, depois a eleição, que parece que é um processo que não termina jamais, e é preciso que nós cristãos nos reconciliemos. Este advento, a Arquidiocese de Brasília está nos chamando, e é um convite que vale para todos nós. Vamos fazer as pazes, vamos viver esse tempo de advento como um tempo de reconciliação, vamos ser os primeiros, cada um por si, a abaixar as armas e a fazermos pazes com aquelas pessoas da nossa família, com nossos amigos que nos distanciamos, a paz com todos os seres humanos, a paz com a humanidade inteira. Vamos nos reconciliar.
A primeira oração do ano litúrgico, assim rezamos: ó Deus Todo-Poderoso, concedei a vossos fiéis o ardente desejo de possuir o reino celeste, para que, acorrendo com as nossas boas obras ao encontro do Cristo que vem, sejamos reunidos à sua direita na comunidade dos justos. Tenham todos um bom dia, um bom domingo, um bom ano litúrgico. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.